gente tinha comentado um pouco antes sobre a questão da taxa de juros para crédito imobiliário. Então, até então era muito comum a gente ver taxas de juros e a prestação corrigida por TR, que tende a zero. E uma taxa de juros na faixa, por exemplo, de 8, 8,5 e um outro brigando por menos de 8. Eu li alguma coisa sobre as alterações que estão sendo implementadas na substituição da TR como índice de correção monetária para a adoção do IPCA, por exemplo. Isso reflete na taxa de juros? Isso já está em vigor? Como é que está acontecendo esse novo viés de financiamento? Esse novo viés de financiamento, como você chamou, ele é muito importante porque quando a gente olha o mercado de médio e alto padrão, os compradores eles são financiados a TR mais taxa de juros, onde o recurso vem da caderneta de poupança. A caderneta de poupança ela tem um volume de dinheiro. Então esse volume de dinheiro ele financia esses compradores. Vamos imaginar que o Brasil melhorando, que a gente possa ter uma demanda por imóvel muito alta. Se o recurso de dinheiro que tem na cadeia de poupança não for capaz, tá certo, de financiar aqueles compradores, o mercado trava por falta de recursos para financiar os compradores. Então, a linha de crédito em IPCA, ela vem suprir essa necessidade da cadeia de poupança. Por quê? A linha de crédito em IPCA, ela é estruturada com IPCA mais uma taxa de juros. Investidores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos, têm interesse em papéis corrigidos em IPCA. Então você tem aonde captar esse dinheiro de uma maneira muito mais volumosa do que na cadeia de poupança. Então essa nova modalidade, ela traz a perenidade e acaba com o risco de o mercado ter que parar em função de estar bloqueado só nos recursos da cadeia de poupança. Porque garantida a correção monetária, uma taxa de juros real, por exemplo, pagando para aquele de quem está se tomando dinheiro 4%, ainda mais no mercado internacional, 4% de juros real é uma taxa bastante atrativa. Exatamente. E para quem está pagando aqui no Brasil, é uma taxa que convida a pessoa a assumir esse financiamento. Para quem já trabalhou com 14, 15, 18, 20% de taxa real, isso agora está céu de brigadeiro. É uma taxa que faz com que a prestação, sem dúvida nenhuma, caiba no bolso da pessoa. E o fato dela ser corrigida pelo IPCA, ela também traz algo muito importante, porque os salários são, no mínimo, corrigidos pela inflação, pelo IPCA. Então, isso continua dando a capacidade de pagamento daquela prestação preservada, o que também é muito importante para o comprador. E a primeira prestação IPCA, quando você compara com a primeira prestação no sistema tradicional da cadeia de poupança, ela é mais baixa. Tá. Então você também dá mais um benefício para o comprador. Isso já tem esta linha disponível ou ainda está sendo... A Caixa Econômica Federal foi o primeiro banco que lançou essa linha. De acordo com relatos da Caixa Econômica Federal, a procura por essa linha está sendo enorme, ou seja, está tendo muita aceitação por parte dos compradores e por parte dos bancos é muito importante. Por quê? Se você tem empréstimos no seu balanço em IPCA mais taxa de juros e você tem uma carteira que você achou que ela está muito grande para o tamanho do seu balanço, o que você faz? Você vende aquela carteira. Você securitiza aquela carteira e você continua operando no mercado, porque você abre espaço para fazer novas operações. Então, a outra vantagem do IPCA é essa, que os bancos vão poder gerir os seus ativos de uma maneira muito melhor. Eles vão poder vender os ativos, se eles quiserem, para abrir espaço para fazer novas operações no mercado imobiliário. E, além disso, nós temos um outro instrumento, que é uma coisa muito importante para o Brasil. É a LIG, a Letra Imobiliária Garantida, que, na verdade, ele tem esse nome aqui no Brasil, por isso que eu até gaguejei um pouquinho em falar o nome, porque no exterior são os cover bonds, conhecidos pelos investidores internacionais. E a LIG é um papel que é emitido pelo banco para captar dinheiro.
e tem como garantia as operações de crédito imobiliário. Se porventura aquele banco tiver um problema de solvência, aquelas operações vão garantir a LIG. Então, o investidor tem uma garantia, uma dupla garantia da instituição financeira e dos recebíveis. Investidores internacionais conhecem esse papel. Então, também será um papel que poderá ser vendido no exterior, certo? Aonde investidores internacionais poderão aproveitar, como você falou, das taxas de juros que nós temos no Brasil, num cenário mundial de taxa de juros zero, quase, né? Que a gente tem visto em vários países. Dependemos ainda de uma regulamentação da CVM, para que o investidor estrangeiro possa comprar esse papel, que está em caminho, e nós teremos, então, mais o investidor internacional podendo comprar e investir no Brasil através desse instrumento. Então, só falando um pouco da LIG, quer dizer, ela está lastreada na operação imobiliária e esta operação imobiliária, por exemplo, lastreada num imóvel. Então, por exemplo, com a garantia da alienação fiduciária. Exatamente. Então, você tem um círculo fechado que garante que aquela operação não morre pela inadimplência de uma das partes. Isso. Não, porque se o comprador do imóvel não pagar o imóvel que ele assumiu o financiamento, o credor executa a alienação fiduciária, vem o dinheiro suficiente para pagar a LIG e o investidor da LIG. Ele parece bem estruturado e seguro, né? Bem estruturado, muito seguro, e como ela é de longo prazo, né? Essas operações de crédito imobiliário têm que ser de longo prazo, quer dizer, ela dá segurança para que o investidor compre aquele papel de longo prazo, dada a segurança que você explicou muito bem que essa operação traz para os investidores. Entendi. E falando, não querendo ser pessimista, mas a gente tem que falar de crise. Não que estejamos vivendo uma, mas estamos saindo de uma, se Deus quiser. Justamente a crise, acho que praticamente iniciada no segundo semestre de 2013 e acentuada em 2014, 2015, a crise imobiliária, ela acabou produzindo em paralelo, acho que várias outras consequências, principalmente de alguns aproveitadores e no sentido de criar um mercado de resoluções contratuais, ou seja, as pessoas que tinham se compromissado a comprar imóveis diante da crise, seja por necessidades, seja por vantagens, acionaram o judiciário para resolver o seu contrato e ter os seus recursos todos restituídos. Eu queria que você comentasse um pouco o que esse tsunami de ações judiciais, de decisões impondo às incorporadoras a restituição integral dos valores até então pagos pelos compradores, o que isso provocou no mercado imobiliário / economia nacional. São sempre bem atrelados, né? Sempre que eu falo desse assunto, eu costumo dar um exemplo para as pessoas, e eu gostaria de dar esse exemplo primeiro e depois eu vou entrar aqui no tsunami que você falou. Sempre eu pergunto, quando é um homem, eu pergunto se você usa o alfaiate para fazer terno. E a minha pergunta geralmente você foi sexta-feira no alfaiate, escolheu o tecido e escolheu o tipo de terno. O alfaiate chega para você e fala assim, eu preciso comprar o tecido hoje, e você adianta o dinheiro. Fim de semana, você vai ao shopping com a sua família e você vê o mesmo terno que você idealizou e você fala, vai sair mais barato comprar o terno feito. E a minha pergunta é, você volta na segunda-feira e fala para o alfaiate, eu não vou mais comprar o terno? 100% das pessoas falam que não, que é injusto, porque você já deu o dinheiro e ele já comprou o tecido. Pois o incorporador comprou o terreno, teve gastos enormes para fazer a venda, os gastos aqui, os estandes, os gastos de marketing, iniciou a obra, comprou areia, tijolo, cimento, ferro, contratou um monte de gente, e aí todo mundo acha justo com que ele devolva o dinheiro. Então, nós temos aqui um problema até ético nessa relação. E ético por quê? Porque em muitos empreendimentos, o que aconteceu? Grande parte pediu o distrato, o incorporador, as empresas menores devolveram o dinheiro e não conseguiram terminar a obra. Então, quem saiu prejudicou o restante das pessoas que queriam morar naquele lugar.
Por isso que eu falo, tem até um pouco de ética e até um pouco de falta de olhar o próximo. Outro exemplo, quem comprou imóvel em 2004, onde os preços na cidade de São Paulo, em alguns bairros, por metro quadrado, você pagava 4 a 5 mil reais. Quando ele recebeu o imóvel, isso já tinha subido para 7, 8 mil reais o metro quadrado. Quem ganhou não foi a incorporadora, foi o comprador do imóvel que teve essa valorização. Ninguém chegou para o incorporador e falou obrigado. Não, eu fiz um excelente negócio. É assim que é o negócio, ele fez um excelente negócio. No momento em que o preço estabilizou ou caiu um pouco, aí não vale. O ganho eu quero para mim. E se eu não ganhei, alguém vai bancar isso. E quem banca é o incorporador. Então, isso não é correto, não tem equilíbrio. A gente chama isso de uma opção de graça. O capitalismo sem risco não é capitalismo, né? Então, Não é? a pessoa quer entrar só na certeza de só que na tudo hora vai de dar ganhar. certo. É. Então, aí nós tínhamos um problema a resolver, porque se você continuasse assim, você não teria mais incorporador querendo construir. Ou o nível de construção ia reduzir muito, porque o volume ia cair. E, de novo, se o volume cai de construção, de incorporação, se a demanda cresce, o que vai acontecer com o preço do imóvel? Vai disparar. Quem é prejudicado? É o comprador. Quem já não tem o acesso fácil, agora dificultou ainda mais. Então, o comprador seria prejudicado. Então, a lei do distrato veio trazer uma regra clara, trazer equilíbrio. Essa regra é clara, mas ela ainda é muito aquém do que você tem em outros países do mundo. Em outros países do mundo, ao término da obra, se a pessoa não pagar o restante, ele perde tudo aquilo que ele pagou para a incorporadora. Aqui no Brasil ainda ficou uma regra longe de outros países, mas uma regra que trouxe o mínimo de segurança para que a gente continuasse operando nesse mercado. Do ponto de vista econômico, no momento da crise, a nossa crise foi pior do que os outros segmentos, porque nós tivemos a falta de demanda e a devolução dos imóveis. Então, a nossa crise foi turbinada por esse problema do distrato. E isso está nítido no balanço das incorporadoras. E está nítido também no desemprego que o mercado de médio e alto padrão gerou. Nós poderíamos ter até gerado menos desemprego. Então, isso trouxe aí, para a economia brasileira, algo muito perverso, que agora, com a lei do distrato, isso estando regulado, as coisas voltam a trabalhar em normalidade. Muito bom. Bom, indo um pouco já para a nossa parte final, Francisco, eu queria que você comentasse um pouco, e falando especificamente aqui da nossa cidade de São Paulo, a questão relativa aos bairros degradados. Então, eu sempre cito, e todos conhecem, os centros da cidade de São Paulo. O abandono, o despreparo dos nossos agentes públicos e não darem a atenção que deveria dar ao nosso centro. E um dos aspectos parece que ajuda a prejudicar as dificuldades de fazer obras nas edificações que já estão lá desde a década de 30, 40, 50. Então, a falta de regulamentação específica do retrofit, de alvarás para mudanças de uso, enfim, essas dificuldades. Você acha que São Paulo precisaria ter um tratamento, uma legislação específica lidando com o retrofit? Eu não tenho dúvida que precisa. Se você tem um prédio da década de 30, da década de 40, muito provavelmente ele foi feito com a regulamentação daquela época. Mesmo que esse prédio esteja muito bem conservado, do ponto de vista de instalações elétricas, instalações hidráulicas, do ponto de vista estrutural, tem algumas coisas que, por exemplo, escada de incêndio, como é que ela foi projetada? A saída de emergência, ela não é a mesma que você tem hoje. Como é que você vai transformar isto? Às vezes você tem dificuldade. Então você tem que ter soluções alternativas para isso. Porque senão, aquele prédio,
ele não terá o retrofit. Só que aquele prédio continuará com o mesmo problema. Se ele tiver o retrofit, nós podemos ter uma melhora na condição de segurança. Por exemplo, você vai para Manhattan, você andando na rua, você vê as escadas fora do prédio. Lá, achou-se qual é a maneira com a qual nós vamos dar mais segurança para aqueles prédios muito antigos. Então, há necessidade, sim, de uma regulamentação específica, porque se não houver, os prédios continuarão da mesma maneira e as pessoas que moram naquele prédio, segundo a legislação e a necessidade atual, estão correndo risco. Então, uma legislação específica de retrofit vai, inclusive, reduzir o risco das pessoas que estão morando naqueles prédios. E o sinal assim, do colapso, da ignorância de não ceder a esse tipo de flexibilização legislativa é o que aconteceu com o edifício Wilton Paes, que é um prédio tombado, que justamente não era possível fazer os ajustes, as adaptações pelo tombamento e tudo mais, ele acabou sendo ocupado pelo movimento sem teto e aí provocou-se aquele incêndio todo e pronto. O que aconteceu? O maior prejuízo que a gente poderia ter. Perdemos o bem tombado, não tem local da habitação de interesse social e o prédio demolido e aquele terreno desocupado. Então, o absurdo é exatamente chegar nisso. Esse absurdo está ligado à burocracia, à dificuldade de você poder discutir, tá certo? Essas melhorias, dificuldade de você trazer novas leis, novas regulamentações de uma maneira rápida e emergencial. Porque aqui nós estamos falando de um assunto emergencial. Não dá para ficar discutindo durante anos enquanto nós estamos vivendo com problemas. Acho que até os órgãos públicos, eles entendem isso. Mas a estrutura de discussão e de aprovação, ela é tão demorada e tão difícil. Então nós devíamos ter o quê? Devíamos ter quase um fast track para assuntos urgentes e emergenciais. Muito bom. França, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas lições e todos os esclarecimentos que você deu para nós. E espero que todos tenham e certamente terão gostado das observações do nosso amigo França. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você, Marcelo.